Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possam ser com você e com a sua família no dia de hoje. É com muita alegria que nós estamos chegando aí na sua televisão, na sua internet, para abençoar a sua vida com o programa Renovo. O programa que tem o objetivo de trazer a você a tranquilidade e a paz que só são encontradas na vida renovada que o Senhor proporciona. E eu quero convidar você a ficar comigo no programa de hoje. Nós preparamos um programa abençoador para a sua vida. Você vai poder acompanhar uma devocional com o nosso pastor presidente, o pastor Célio. Você vai poder conferir como foi a ministração na Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, em Santa Helena de Goiás. Nós estivemos lá falando sobre o quarto homem, a vitória de quando o quarto homem entra na sua fornalha. Você também não pode perder. Testemunho para edificar a sua fé e muito mais. Enfim, eu quero te convidar a ficar conosco já nesse início do programa e de contar para alguém aí que o programa está começando, porque aqui o renovo de Deus é liberado sobre a sua vida. Eu volto já. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, quadra 4, lote 4, setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta: Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob, em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz, recuperando vidas para o Reino de Deus. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. O Senhor nos chama para sermos embaixadores da paz. Ou a sua vida muda, meu irmão, ou você abandona o Evangelho. Ei, há um Deus que luta por você. Eu sei é que o Senhor sobre todas é vencedor. Você já teve a sensação de se sentir preso, acuado, não conseguir fazer o que você gostaria? Definitivamente refém de algo. A palavra de Deus diz em Romanos 7 que o Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, a graça dele veio para nos livrar da lei do pecado. Deixa eu explicar isso para você.
Quando nós éramos reféns do pecado, nós andávamos como prisioneiros. A vida pesada, nós carregávamos o fardo de tentar conduzir a nossa vida do nosso próprio jeito. E meu irmão, a nossa humanidade não nos permite isso. A vida sem Deus é pesada, é dura, é cheia de culpa, é cheia de manobra errada, é cheia de circunstância que você não tem o controle, é cheia de ausência de paz. E assim se encontra pessoas que não estão debaixo da graça de Deus. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo encoraja o povo a viver sobre a liberdade da vida de Cristo, a viver sobre o senhorio dele. E aí talvez você pense, mas pastora Sara, esse negócio de ser crente, de obedecer a Deus, de ir para a igreja, nós não estamos falando de religião. Eu estou falando da sua vida ser entregue a Jesus. Quem vive uma vida entregue a Deus, vive uma vida de liberdade. Não uma liberdade falsa, não uma liberdade de momento, mas uma servidão consentida, uma obediência desejada. E não é pesado, não é um fardo que se carrega como pecado, não é algo difícil de se conduzir, não, é algo que te faz livre. É a mesma coisa de você olhar para uma lagarta ali rastejando e dizer a ela, voa. É impossível para aquela lagarta voar, ela não tem condições para isso. Ela não possui asas. Mas quando você olha para uma borboleta que está parada em algum lugar e fala para ela voar, ela o faz com naturalidade. Ela tem liberdade para fazê-lo. A graça, a cruz de Cristo fez isso comigo e com você. E aí, o voar, o ter liberdade em Deus e viver essa vida de Deus que nos faz livres, apesar do senhorio dele, não é por causa de um jugo, mas é exatamente por entender que essa noção do voo verdadeiramente livre. O Senhor te chama nesse tempo a deixar de viver uma vida de peso, de fardo, de inconstâncias, de incertezas, de ansiedades e angústias, e te chama para aceitar a vida da cruz, que te faz livre. A cruz te faz livre, livre de você mesmo. E essa é a maior liberdade que nós encontramos em Cristo. Essa liberdade de viver do nosso próprio jeito, que vai dar errado porque a gente não conhece o nosso amanhã. Mas o Deus que te faz livre conhece o seu amanhã, e que Ele possa abençoar você no dia de hoje e trazer à sua história a liberdade que só Ele pode te dar. Que Ele te abençoe. A palavra do Senhor diz na oração dominical, aquela que Jesus nos ensinou, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Meu irmão, você não precisa preocupar com o seu dia, não precisa se preocupar com o amanhã, porque o Senhor, teu Deus, Ele é contigo e Ele provém todas as suas necessidades. A palavra de Deus nos diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vinde a mim aqueles que têm fome, têm sede, e eu saciarei as suas necessidades. O nosso Deus promete na sua vida que se você confiar nele, tudo Ele fará por você e pela sua família. Que esse Deus poderoso e providente possa ser a sua razão, possa ser realmente aquilo que você busca em espírito e em verdade, porque os seus desejos, o desejo do seu coração, Ele vai realizar em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Palavra de transformação. Às vezes eu estou falando isso, você está falando, pastora, sabe, mas essa época aí era a época da lei. Lei, olha, Jesus veio na graça, é tudo muito diferente. Vamos ver se é diferente? Abre a sua Bíblia comigo aí em Romanos 6. Só para você ver um texto aqui, e aí nós já estamos na graça, viu, meu irmão? Jesus já tinha morrido na cruz, e o apóstolo Paulo estava escrevendo a igreja aos romanos. A gente não sabe como é que essa igreja foi formada. Provavelmente o apóstolo Paulo nunca esteve lá, mas era constituída de crentes que tinham se convertido em Pentecoste.
E o apóstolo Paulo estava pastoreando esses novos crentes aqui. E aí no capítulo 6, versículo 15, olha o que está escrito aí. E daí, segura essa aí, meu irmão. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? E o próprio apóstolo responde, de modo nenhum. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui nesse texto. A palavra grega, que foi traduzida aqui como de modo nenhum, é uma palavra que se chama menegeito. E essa palavra, a melhor tradução que o apóstolo, que o tradutor da Bíblia em português colocou foi de modo nenhum. Mas a ideia geral dela no grego é que só o pensar algo como isso era ofensivo para o apóstolo Paulo. O povo queria justificar o pecado falando que eles não estavam na lei, estavam na graça. E o apóstolo Paulo fala, peraí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E ele responde, de modo nenhum. Não tem negócio aqui, meu irmão. Você quer sair da fornalha, seja ela qual seja, eu não sei qual é a sua. Alguns financeira, outros é na saúde, outro é um relacionamento destruído, outro é um filho que não volta, outro é uma solidão que não acaba, eu não sei qual é a sua fornalha. Mas para experimentar a companhia do quarto homem nela, a fidelidade a Deus deve ser inegociável. O Senhor nos chama, meu irmão, para sermos diferentes. Essa canção que foi cantada aqui pelos valentes de Levi e o exército de Débora, é isso, pastor? É uma canção que o Senhor tem levantado nesse tempo para falar o coração da igreja. Meu irmão, você tem que entender isso. Tentaram acabar com a história da igreja desde sempre. Mas há mais de 2000 anos ela tem prevalecido. E mata cristão e surge mais cristão. E a música faz uma profecia e fala, e a igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol. Hey! O Deus que você serve brilha. E você é a imagem dele. Você pode dizer amém? Hey! O mundo quer enxergar Deus em você. As pessoas estão sedentas da luz que há nele, refletida em você. Sadraque, Mesaque e Abdinego, mesmo podendo ceder, negociar, fingir que não era com eles, não negociaram. Quantos jovens hoje, quantos adultos hoje, são tentados a ceder, são instados a se embriagarem com seus amigos, perder a virgindade antes do casamento, mentir para os pais, ver filme indecente, ficar sobre luzes piscantes maliciosas. Hey, o mundo tem a sua própria fornalha, viu, meu irmão? E na fornalha do mundo não tem quarto homem, não. Na fornalha do mundo não tem sossego, não. Tem uma história que eu gosto de falar sobre essa fornalha. Alguns já devem ter ouvido, mas diz que morreu um político. Nada contra o político, Deus tem levantado grandes homens dele nesse tempo, amém? Mas diz que morreu um político. E aí ele chegou lá no céu, e aí falaram, olha, aqui a gente tem um protocolo que deve ser seguido. É porque antes de vir para o céu, você vai ter que ir lá para o inferno, ver como é que é lá. Ah, mas eu não quero, não, mas é protocolo, por favor, vá. E ele entrou no elevador todo bonito, com vários botões, e que levou até o inferno. E chegando lá, o capeta era bonito, sabe? Forte, loiro, olhos claros. E o churrasco, comendo, picanha, cupim, mandioca derretida, e pagode tocando. E ele encontrou um tanto de amigo. E aquele político falava, mas meu Deus, eu sempre achava que o céu que era bom, mas aqui no inferno que eu tô, parece que tá melhor aqui. Parece que tá bom aqui. Tô gostando. E ele achou bom, e bebeu, e se deliciou ali com tudo que aqueles momentos podiam proporcionar a ele. E as 24 horas dele conhecer o inferno acabaram. E ele subiu no elevador e chegou no céu. E lá no céu ele ainda meio tonto, do tanto que ele tinha bebido no inferno, foi dormir. Uma paz, um silêncio, um coral cantando de fundo. E ele dormiu, nem aproveitou o céu direito. Aí depois ele teve que escolher. E quando ele foi escolher, falou, ó, e agora? Ele, olha, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Nunca pensei, olha, nunca imaginei que eu pudesse fazer uma escolha dessa. Mas parece que eu estou me identificando mais com o inferno.
Parece que eu gostei mais de lá. E aí falou, tudo bem. Só que depois que você fizer a escolha, não tem mais jeito. Acabou. E aí ele falou, não, pois é, eu tô até com vergonha, mas eu tô querendo ir pra lá mesmo. E aí então colocaram ele no elevador, meu irmão. Só que aí o elevador, até o elevador já estava diferente. O elevador não tinha mais botão. Acabou. E quando ele chegou lá, e a porta do elevador abriu, o cenário era levemente diferente. E Satanás já estava esperando ele com aqueles dentes assim na mão. E o lago de fogo e enxofre borbulhando, e não tinha churrasco, e não tinha cerveja, e não tinha pagode. E aquele homem tão assustado, falou, e agora? Não! Ontem eu tive aqui, era tudo diferente. E aí um serviçal de Satanás falou, é lógico. Ontem a gente estava em campanha. Hoje nós já temos seu voto. Bem-vindo à realidade. Meu irmão, assim é o mundo. O mundo é assim. Sabe aquele negócio que não tem nada a ver? Eu negocio só um pouquinho. Tem nada não, é a graça. E o apóstolo Paulo te chama e fala de jeito nenhum. E eu olho para Sadraque, Mesaque e Abdinego e falo, não negocie a sua fidelidade a Deus. Você pode dizer amém? Ele é Senhor que te tira da fornalha. Ele é Deus que muda a história. Ele é Deus que restaura a alma. Ele é Deus que muda a situação com um sopro da boca. Mas Ele quer ver a sua fidelidade. Essa é a primeira coisa que eu aprendo com esse texto. Segundo lugar, quer sair da fornalha, meu irmão. Quer andar em vitória. Quer experimentar a companhia do quarto homem. Olha o que diz o verso 21. Abre aí a sua Bíblia. Continua com ela aberta. Diz assim. É Ele quem muda o tempo. Não, desculpa. Foi no capítulo 2. Capítulo 3, verso 21. Diz assim, então, estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Olha o verso 25 agora. Olha o que diz. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Segura aí, meu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui nesses 2 versículos? Muitas vezes, Deus não nos livra dos problemas, mas Ele nos livra nos problemas. Eu vou repetir. Às vezes, Deus não te livra do problema, mas Ele te livra no problema. Você pode dizer amém? Uma vez que a provação é compatível com a fé cristã, Deus aqui não livrou os servos dele da provação, mas Ele os preservou lá. Ele permitiu que eles entrassem na fornalha, mas Ele enviou o socorro do quarto homem. Ele não impediu que os servos fossem atados, mas o fogo que devia destruí-los os livrou das cordas. Hey! Talvez você está aqui nessa noite pensando, mas a minha fornalha não passa. Pastora Sara, eu orei tanto para Deus não deixar eu cair nesse problema. Eu orei tanto para Deus não permitir isso. Eu orei tanto para o marido não ir embora. Eu orei tanto para a doença não chegar. Eu orei tanto para minha alma ser curada. Eu não sei qual é a fornalha que você experimenta. O que eu sei é que o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego na fornalha é Deus para livrar você na sua. Ele continua sendo Deus. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, Ele está acima de tudo. Foi lido aqui pela nossa irmã no livro de Jó, que nenhum dos planos do Senhor podem se frustrar. Ele não perde tempo. Ele nunca está atrasado. Tem um ditado mundano que diz que Deus tarda, mas não falha. Meu irmão, Deus nunca tarda. Isso é mentira. O tempo dele é exato. Ele sempre chega na hora certa. Ele envia o livramento na hora certa. Ele não erra. E às vezes a gente fica achando que Deus esqueceu de nós. Jó, o homem que mais sofreu tribulações em um dia só. Certa vez ele, em uma das suas angústias de alma, foi debater com Deus, falar, mas Deus, parece que o senhor não está vendo.
E você sabe como que Deus respondeu Jó? Deus fez a Jó ali mais de 40 perguntas do tipo: Jó, onde é que você estava mesmo quando eu colocava as estrelas no céu? Jó, onde é que você estava mesmo quando eu separava a terra firme de água? Jó, onde é que você estava quando eu criei o sol e a lua? E aí Deus foi lembrando a Jó quem Jó era e quem era ele. Hey. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te lembrar isso também, amém? Quando os problemas tentam nos sugar, quando o mar parece profundo demais, quando a dor assola a alma, entra nos ossos e parece que não tem fim, você é um forte candidato para o milagre. Hey, quando todas as portas se fecham, quando nada mais dá certo, quando a fornalha está acesa sobremaneira, o texto diz que aqui eram 7 vezes. Você é forte candidato para o milagre. Se a sua fornalha está assim, meu irmão, glória a Deus, porque você é candidato para o milagre. Só precisa de milagre quem não tem mais jeito. Só precisa de milagre quem já bateu em todas as outras portas, quem tentou de tudo. Porque se não for assim, não é milagre. Se a fornalha não tivesse acesa, se eles não tivessem atado aqui, meu irmão, não teria sido milagre. O milagre tem outra característica que eu quero dizer para você. Além de instantâneo, ele também é público. O Senhor faz para que as outras pessoas vejam. Aqui no contexto, Nabucodonosor, imponente que nem ele só, falou: ó, somos mais importantes aí para jogar eles na fornalha. E aí o texto diz que os mais importantes, só de chegar perto para jogar eles, foram queimados na mesma hora. E quem estava em volta, ó, só de olho, só filmando, porque o milagre é público. Você pode dizer amém? Meu irmão, em nome de Jesus, o Deus que tira da fornalha está aqui. E quem quer receber o milagre, a postura é contrária. Não é falar: Deus, por quê? Deus, quanto tempo? Deus, como assim? Deus, é óbvio que não merecia, eu não merecia. Não, é o contrário. Senhor, para quê? Senhor, me ensina. Senhor, eu sei que Tu és o Deus. Senhor, envia o quarto homem. Ei! Ele é Deus que controla o universo, que nunca desceu de lá, que tem o seu nome escrito na palma da mão dele, que um dia te transportou do império das trevas. Meu irmão, só precisa de transporte quem está longe, sim ou não? Sim! E a palavra de Deus diz que Ele transportou do império das trevas para o reino do Filho do amor dele. E aí, Ele te colocou numa cristosfera. Ele te tirou daquela esfera mundana, pecaminosa, e te transportou para um nível diferente de vida. E aí, Ele te mostrou que Ele era Deus. E é por isso que Ele continua te sustentando ainda hoje, amém? O Deus que envia o quarto homem pode às vezes não te livrar do problema, mas Ele te livra no problema. Você pode dizer glória a Deus? Eu disse a você que, em primeiro lugar, quer experimentar o livramento de Deus? Faça da fidelidade algo inegociável. Segundo lugar, quer experimentar o livramento de Deus? Quer experimentar o quarto homem com você? Lembre-se, Deus muitas vezes não te livra do problema, mas te livra no problema. Terceira coisa que eu aprendo com esse texto. Volta os seus olhos para o verso 17 aí, meu irmão, em nome de Jesus. Diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Meu irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Terceiro lugar, quer sair vitorioso da fornalha, quer experimentar o quarto homem lá? Devemos ser fiéis a Deus, não simplesmente pelo que Ele faz,
mas por quem Ele é. Quem é o seu Deus? Você sabe quem Ele é? Você conhece os atributos dEle? Palavra de transformação. Eu queria dar o meu testemunho sobre o que Deus tem nos livrado e quanto Deus tem trabalhado nas famílias. A nossa família é uma família de muita oração. Minha mãe sempre está orando. E Deus diz na palavra que tu e tua casa será salvo. E meu pai, no véspera do Dia dos Pais, ele sofreu um acidente e a caminhonete dele acabou. E ele é um senhor de 69 anos, com 130 quilos. E assim, quem vê o carro falou assim, não saiu vivo. E Deus livrou meu pai. Meu pai saiu do carro sem nenhum arranhão. Quem vê o carro não acredita. Então, assim, é o poder de Deus protegendo a nossa família. Porque Deus nos livra do acidente, nos livra de todo o mal. Então eu convido vocês a participar da Igreja Cristo Nações. Aqui os pastores acompanham muito os fiéis. Eles têm sido uma grande bênção nas nossas vidas, na vida da minha família em especial. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Renovo. O desejo do nosso coração é que você tenha sido abençoado com o conteúdo que nós preparamos para você. Eu quero aproveitar e deixar um abraço carinhoso para toda a igreja do Ministério Vila Nova Assembleia de Deus de Santa Helena de Goiás, pastor Gilberto, missionária Sebastiana, todos os irmãos que puderam estar conosco ali nos recebendo tão carinhosamente, que o Senhor possa agraciá-los com mais dele e renovar a graça sobre a vida de vocês, viu? Foi um privilégio estar entre vocês e eu retribuo o carinho que nós recebemos aí, o pastor Célio e eu. E eu quero orar por você agora, quero abençoar a sua vida. Talvez você que acompanhou essa palavra sobre o quarto homem está em alguma fornalha muito difícil de sair. Não sei se financeira, se conjugal, se de saúde. O que eu sei é que o quarto homem, com você na fornalha, te livra dela. Vamos orar? Senhor, é no nome de Jesus que nós queremos adorar o teu nome, lembrando que tu és o mesmo Deus, o mesmo Cristo que esteve com Sadraque, Mesaque e Abdinego naquela fornalha. É o Cristo que está vivo hoje e que conhece a fornalha das pessoas que estão orando comigo agora. Por isso eu te peço, Pai, envia o quarto homem, o livramento. Coloca a tua mão onde a mão dos meus irmãos não está conseguindo chegar. E eu te peço, Deus, que o Senhor faça um milagre, para a alegria do teu povo, mas muito mais, para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Eu oro assim, grata por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ser abençoado no dia de hoje. E eu quero te convidar a nos seguir ali nas redes sociais, tem no Instagram, Facebook, está aparecendo aí no seu vídeo, e a vir conhecer a nossa igreja. Os horários de cultos também estão aí, você será muito bem-vindo. E agora, meu irmão, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito possam ser com você e com a sua família, não só hoje, mas até a volta do Messias. Eu te espero aqui no próximo programa Renovo, com mais de Deus, com mais novidade de vida que Ele pode te dar, se assim o Eterno permitir. Até lá e fique com Deus. Não temo mal, porque sei que estou nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Minha vida está nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas
nas mãos de Deus, minha vida está. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525.